Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, começamos agora o item final do capítulo Início das Dores, página 146, da biografia de Santa Teresinha, do Menino Jesus, escrita por Henri Guéon. Essa sessão se chama A Minha Missão Vai Começar. No começo de julho, teve de interromper a redação das suas memórias. Lembra que ela começou a escrever, digamos assim, a segunda parte, né, da história de uma alma, e já doente, né? E agora ela tem que interromper essa escrita, né? Faltavam-lhe forças para empunhar a pena e já não conseguia encontrar as ideias nem as palavras. Novas expectorações de sangue exigiram que fosse transferida para a enfermaria, para a cama de cortinas brancas em que haveria de entregar a alma. Fez alegremente o sacrifício da sua cela. Ainda tinha alguma coisa que oferecer. Para receber a unção dos enfermos, examinou com extremo afinco a consciência. Chegou mesmo a acusar-se de se ter servido, durante uma viagem, de um frasco de água de colônia com um prazer excessivamente natural. Mas quando o capelão veio vê-la, apresentava um rosto tão repousado e ameno que ele achou prematuro administrar-lhe o sacramento. Continuavam a fazer-lhe perguntas. Temia a condenação? As crianças pequenas não se condenam, murmurava. Está satisfeita com o proveito que as almas tirariam mais tarde dos seus cadernos? Que ela estava escrevendo, né? Bem, verão que tudo vem de Deus e que aquilo que houver de glória em mim não me pertence. Aliás, pouco lhe importava que queimassem esses manuscritos. E que faria ela se tivesse de recomeçar a vida? Respondeu simplesmente: parece-me que faria o que fiz. Que complacência em si mesma! Não é um orgulho incurável? Não. Pelo contrário, é uma luz de Deus. A verdade sai da boca das crianças. A sua alma dividida, triturada, deixa passar alguns clarões que não são dela. Por isso declara com uma ousadia que confunde: Deus terá de satisfazer todas as minhas vontades no céu, porque na terra nunca fiz a minha vontade. Não fazer nunca a vontade própria, sem demonstrar a menor sombra de uma contrariedade natural. Não é esse
o triunfo supremo da vontade. Mas Teresa vai ainda mais longe na confiança. Irás olhar-nos do alto? Perguntavam a ela, né? E ela respondia: não, eu descerei. Estamos na véspera da festa de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Teresa está reduzida a um esqueleto vivo. Que alegria! Que alegria tenho de ver como me vou consumindo. Ainda poderá, no entanto, comungar no dia da festa. A 17 de julho, a luz aumentou. A conquistadora, escolhida entre todas por Deus, toma consciência da sua eleição e dos poderes que o Senhor lhe delegou. Abre aspas. Sinto que a minha missão vai começar. Se os meus desejos forem ouvidos, o meu céu se passará sobre a terra até o fim do mundo. Quero passar o meu céu fazendo bem sobre a terra. Não poderei ter nenhum descanso. Tantas são e serão as almas a salvar. Mas quando o anjo disser: já não há tempo, então descansarei e poderei regozijar-me, porque o número dos eleitos estará completo. Aqui na página ao lado a gente vê uma foto da Santa Teresinha no leito, né? A descrição da foto é assim: Teresa no leito, sob as arcadas do claustro, perto da enfermaria, cerca de um mês antes de falecer. Durante toda essa época, teve de sustentar, além da luta contra a enfermidade, um forte combate contra as provações interiores. Está ela lá no leito, coberta, recostada, né? Com a carinha boa. Muito boa. Que profecia nesses pequenos lábios. Dar-lhe-ia Deus esse desejo se não quisesse vê-lo realizado? Teresa, efetivamente, não se rejubila diante da possibilidade já próxima de libertar-se das penas da vida. É um soldado muito valente. Não é isso que a atrai, e sim amar, ser amada e voltar à terra para fazer amar o amor. Nessa expectativa, nessa certeza, continua a derramar os tesouros da sua caridade privada de fé sobre as suas superioras, sobre as suas companheiras e as suas filhas. É dia de limpeza da roupa e faz muito calor. Que seja, ela sofrerá muito para aliviar o sofrimento das irmãs. No fim de julho, recrudescem as hemoptises e Teresa recebe, por fim, a extrema unção. Pede perdão à comunidade e recebe o viático. Será mais uma ocasião de viver a caridade. A visita de várias irmãs interrompe dolorosamente a sua ação de graças e ela lembra-se de que, quando o Senhor se retirava para rezar a sós,
as multidões o seguiam, e ele não as mandava embora. Vai, pois, imitá-lo. Deixará de lado o seu Deus para receber amistosamente as religiosas importunas. Noutro momento, trazem-lhe a humilde enxerga sobre a qual a deitarão quando morrer, e ela ri-se alegremente. O seu corpo sempre a incomodara, e sempre se sentira pouco à vontade nele. Alegrava-se, pois, vendo chegar a hora de deixá-lo. No entanto, esse corpo há de continuar a torturá-la durante mais 2 meses. E pior ainda, fazendo causa comum com a sua alma, que também a torturará, né? Então aqui a gente termina o capítulo e passaremos agora a iniciar o último capítulo do livro, intitulado Morte e Glória. Lenta agonia. Continuemos o caminho doloroso. Teresa tem vômitos, asfixias e desmaios, mas continua a resistir. Será que está morrendo de não morrer? Como Santa Teresa de Ávila? Esse é o grito da natureza, mas a graça murmura nela: faça-se a vontade de Deus. Não é que pense ser uma grande santa. Foi Deus que quis pôr nela coisas que fazem e farão muito bem, tanto a ela como as demais irmãs. Nisso se resume tudo. A sua alegria é sentir-se imperfeita, mesmo que por vezes se inquiete, desejando saber se possui a humildade de coração. Para ter a certeza disso, gostaria de ser mais humilhada e maltratada. Passa a noite de 4 para 5 de agosto contemplando a sagrada face. Mais um dia a enfrentar e sempre a mesma escuridão. Só tem luzes para ver o seu pequeno nada. Mas será que esse pequeno nada não anda excessivamente contente consigo mesmo? Olha o tipo de raciocínio, né, de Santa Teresinha, né? Um delicado detalhe de carinho foi ter imposto ao seu lado Celina, a irmã Genoveva da Santa Face, como enfermeira. Nessa noite, Teresa tosse com tanta força que tem medo de despertá-la. Queixar-se-ia depois da tosse dilacerante, mas somente por esse motivo. No dia 6 de agosto, a opressão do peito torna-se tão grande que não consegue articular uma palavra sequer. Se o soubessem, se não amasse a Deus, pensam que é paciente? Na verdade, nunca teve um só segundo de paciência em toda a sua vida, ou pelo menos a paciência não vinha dela. Teresa não esconde a atrocidade de seu sofrimento. Se ao menos sofresse bem. São expressões dela, né? Ela não achava nem sequer que sofria bem, né? Todos esses impressionantes sofrimentos do corpo e da alma, né? No dia 19, recebeu a Deus pela última vez. Ao ouvir o som do Miserere,
salmodiado em surdina, sentiu uma fraqueza especial. Pareceu-lhe que perdia as ideias e suplicou à Santíssima Virgem que lhe segurasse a cabeça entre as mãos. Já não há uma única parte do seu corpo que não a torture. Pede que rezem por ela, mas quando as que estão presentes começam a recitar orações, recusa-se a aceitá-las e oferece-as pelos pecadores que delas têm maior necessidade. Pouco depois, quando o martírio passa dos limites, volta atrás e aceita as preces das irmãs com vergonha no coração. Pobre criança, de que se queixa? O bom Deus não lhe concede exatamente o que ela pode carregar? E a melhor prova disso não é que ela o está carregando? A partir do dia 25 de agosto, mergulha subitamente num estado de angústia e de agitação inexprimível. Como é necessário rezar pelos agonizantes. Se as pessoas soubessem o que passam. Mas logo a seguir acrescenta: como me queixo, e no entanto não quereria sofrer menos? Outra das torturas é a sede. Mas também Jesus havia dito: tenho sede. Quando lhe oferecem água gelada, diz: sim, preciso muito. Mas não, só o necessário. Não tenha a língua tão seca. Até a água, ela, na secura, na sede intensa, até com a água ela faz a penitência. 2 dias depois, indica a acompanhante um ponto especialmente sombreado do jardim, debaixo dos castanheiros. É num buraco de sombra como aquele que estou, com a alma e o corpo. Que trevas! Mas ali estou em paz. Então, a gente não pode imaginar o estado de alma de Santa Teresinha, Mas pelo pouco que ela deixa a gente entrever, na hora da morte, é um estado realmente impressionante, de uma santa morrendo, Porque a gente tem a ideia, porque há mortes assim, de mortes de fato consoladoras, em que o santo ou a santa já estão praticamente, com um pé no céu. Há mortes assim, obviamente. Mas a de Santa Teresinha não foi de nenhuma forma assim, Completamente no escuro espiritual, Na secura espiritual. É num buraco de sombra como aquele que estou, com a alma e o corpo. Que trevas! Mas ali estou em paz. São as palavras que dá para a gente entrever, a agonia que ela sente, na hora da morte. E mesmo assim, a fé, mantida pela vontade, não a abandona. Quase não tem forças para fazer o sinal da cruz.
Meu Deus, tende piedade de mim. Não tenho outra coisa a dizer-vos. No entanto, resta-lhe ainda 1 mês de torturas. Ao que parece, Deus não se apieda. No dia do aniversário da sua profissão, 8 de setembro, uma pessoa amiga envia-lhe um ramalhete de flores do campo e um pequeno pinta-roxo que entrou na enfermaria põe-se a saltitar sobre a sua cama. No dia 11, entrança 2 coroas de esporinhas para que as coloquem aos pés da Virgem do Sorriso. Aquela imagem que sorriu para ela, né? Numa certa época da vida. No dia 13, mandam-lhe violetas. E Teresa se pergunta se tem o direito de aspirar-lhes o odor. No dia seguinte, como todas sabem que gosta de flores, trazem-lhe uma bela rosa. Desfolhou-a sobre o crucifixo, que mantinha sempre apertado contra o peito. Foi nessa ocasião que disse essas palavras proféticas: guardai essas pétalas, irmãzinhas, pois elas vos servirão mais tarde para fazer obséquios. Não percais nenhuma. Agora, assim o espero, o meu exílio já não durará muito. Sim, a hora aproximava-se. No outro dia, ao anoitecer, uma rola veio pousar na janela, arrulhando. As 2 irmãs, Paulina e Celina, que estavam presentes, pensaram nas palavras do cântico. O canto da rola já se faz ouvir. Levanta-te, minha bem-amada, minha pomba, e vem, porque o inverno passou. Palavra do Cântico dos Cânticos, né? Eram essas as atenções, as delicadezas exteriores de Deus para com a santa, as estritamente necessárias para permitir-lhe sorrir ainda um pouco. Mas a implacável doença continuava a mastigar a sua presa, e também o martírio espiritual prosseguia a sua obra. É horrível o que estás sofrendo, dizem-lhe. Não, não é horrível. Uma pequena vítima de amor não pode achar horrível o que quer que o seu esposo lhe envie. Uma noviça que lhe diz: és um anjo de doçura. Responde: não sou um anjo. Os anjos não podem sofrer. Não têm a felicidade que eu tenho. Na manhã do dia 29 de setembro, respirava muito pesadamente e a Madre Maria de Gonzaga veio vê-la. Madre, é a agonia? Que farei para morrer? Acho que nunca aprenderei a morrer. A Madre Inês de Jesus lê-lhe o ofício de São Miguel Arcanjo e as orações dos agonizantes. O médico confirma o que Teresa pressentia.
É hoje, madre? Sim, diz a priora. Como as religiosas presentes exclamassem: hoje Deus vai ficar muito feliz? Teresa acrescenta: e eu também. Mas a sua alegria passou. O horror do sofrimento e o terror da morte atormentaram-lhe durante todo aquele dia. Teresa obstinava-se em não morrer. Quando a gente lê isso aqui, não é impossível nós não pensarmos, né, na nossa própria morte, né? Seguindo aqui a descrição do Henri Guéon, né? A última noite foi atroz. A certa altura, a enferma juntou as mãos e elevou-as à Virgem do Sorriso, deixando escapar um lamento. Sim, meu Deus, quero tudo. Tinha alcançado a perfeição. A palavra e o gesto de avidez da sua infância exigente e insaciável repetia-os agora contra si própria, contra o seu amor próprio e contra a sua vontade própria. Teresa escolhia o sofrimento total, a maceração da carne, a fraqueza do coração, a dúvida do espírito, sem qualquer segunda intenção de recompensa. Tocava no limite supremo. Nada mais havia nela que não fosse um mal, isto é, um nada. A casa estava vazia e totalmente livre para ser ocupada pela graça. Essa descrição do Henri Guéon é de fato muito tocante, né? Desses momentos finais que nós nunca poderíamos prever, né? Que esses seriam momentos finais de uma santa, né? São mistérios da santidade, né? Não me arrependo. Sofreu uma agonia puríssima, sem nenhuma mistura de consolação, durante um dia inteiro. Viram-na mexer-se e até tentar erguer-se do leito. Parecia agarrar-se com todas as forças à vida terrena. Terei ainda alguns meses. Amanhã será pior. Pois bem, tanto melhor. Logo depois, caía de novo sobre o travesseiro. Se isso é uma agonia, o que será a morte? O cálice está cheio até a borda. Minhas irmãzinhas, rezai por mim. Ó meu Deus, sois tão bom. Ó sim, sois tão bom. Eu o sei. Que necessidade não teria ela de dizê-lo? Por volta das 3 da tarde, estendeu os braços em cruz, olhou para a imagem de Nossa Senhora do Monte Carmelo, que lhe haviam colocado sobre os joelhos, e disse à Madre Priora:
Apresente-me depressa à Santíssima Virgem. Prepare-me para bem morrer. A Madre Priora procurou tranquilizá-la e confirmar-lhe a fé, pois está certa de contar com a infinita misericórdia. Podia estar certa de contar com a infinita misericórdia divina. Falou-lhe da sua humildade, e dessa vez Teresa não a desmentiu. Depois disse num tom de admirável simplicidade: não me arrependo de me haver entregado ao amor. Alguns momentos mais tarde, como que respondendo ao sublime desafio que acabava de lançar-lhe, a dor exasperou-se tão intensamente que conseguiu arrancar-lhe esta queixa: nunca pensei que se pudesse sofrer tanto. Tinha tomado sobre os ombros o castigo dos pecadores, dos pecados de muitas almas, e isso explicava tudo. Não consigo respirar. Não consigo morrer. Presa entre a vida e a morte, voltou a aceitar e a renovar a sua oferenda. Quero sofrer mais. Como o desenlace demorava, as religiosas tiveram de retirar-se da enfermaria para voltar a seus afazeres. Ficou apenas a Madre Inês. Por volta das 5 da tarde, esta viu o rosto da irmã mudar subitamente de aspecto e pediu que tocassem o sino. A comunidade inteira voltou à enfermaria. Teresa sorriu para todas e depois fixou os olhos num crucifixo. O rosto purpúreo, as mãos arroxeadas, os pés gelados, jorrando suor por todos os poros, tremendo em todo o corpo e soltando pequenos gritos involuntários, sustentou o último combate por mais 2 horas. Às 6, ressoou o sino do Ângelus. Teresa levantou os olhos suplicantes para a imagem da Virgem Milagrosa. Mas a agonia não chegava ao fim, e a Madre Priora acabou por despedir a comunidade por volta das 7. Minha madre, ainda não chegou a agonia? Mas vamos, não quereria sofrer menos tempo. Voltando os olhos para o crucifixo, pôde ainda sussurrar: eu o amo. Meu Deus, eu vos amo. Nesse momento, a sua cabeça, um pouco inclinada para o lado direito, caiu docemente para trás. Julgaram que estivesse morta. O sino tocou novamente. Abram as portas, ordenou a priora. E a comunidade voltou. Enquanto todas se ajoelhavam, o rosto de Teresa retomou a tez de açucena que sempre tivera em plena saúde. Os seus olhos fixos, mas ainda vivos, observavam o céu através das paredes, brilhando com uma felicidade que certamente não era desta terra. Fazia uns movimentos com a cabeça contra a Madre Inês, como se alguém a ferisse várias vezes com um dardo de amor. Tratava-se, sem dúvida, de um êxtase que durou o tempo de um credo. Depois a santa fechou os olhos cheios de luz e exalou o último suspiro. O amor, por uns momentos, tomara posse de seu corpo, antes de arrebatar-lhe a bela alma.
resplandecia-lhe ainda na fronte um reflexo do céu que acabara de vislumbrar. Assim morreu Teresa de Lisieux, na noite do dia 30 de setembro de 1897, por volta das 7h20, aos 24 anos e 9 meses de idade. Quando, certo dia, lhe haviam mostrado uma fotografia sua, dissera sorrindo: "Sim, isso é o envelope. Quando será que se verá a carta?" Bem gostaria de ver a carta. Agora já podia vê-la. A carta, retocada, polida e inspirada por ele, estava sob os olhos do Altíssimo, e o Altíssimo a dava a ler aos anjos. Fica-se com a impressão de que, nesse mesmo momento, mandou que se propagasse a mensagem que nela se continha por toda a extensão da terra habitada. E a jovem guerreira, vencedora de si própria, a mais alta vitória que um homem pode obter, recebeu o mundo em herança para nele levar avante as suas conquistas. Chuva de rosas. As rosas que Teresa prometera fazer chover não podiam ser rosas de papel, de argamassa, de porcelana ou de mármore, mas rosas vivas, de um vermelho cor de sangue, ou de um branco puro, cor de paixão, de sacrifício ou de inocência. E ao distribuí-las, levaria na mão um estandarte com 2 imagens pintadas: o sorriso do menino Jesus e, ao seu lado, o semblante do crucificado. O culto que a sua figura reclamava não podia ser insípido. A palavra que semeou não podia ser recebida com tibieza. O exemplo que propunha não podia ser acolhido como algo morno. Viril em tudo, quase militar como seus ancestrais soldados, era da grande raça de Santa Catarina de Sena e de Santa Joana d'Arc, e a sua pequena via foi uma via de heroísmo. O amor total a Deus e o abandono total em Deus, nos menores pensamentos e nas menores ações. Tornar-se criança novamente é pôr-se debaixo da prensa do lagar. Convém-nos sacudir as falsas flores e a falsa ingenuidade dessa devoção quase feminina que costuma cercar a santa, empurrando-nos para o puro sentimentalismo e substituí-las pela devoção com que durante quase toda a vida Deus a nutriu, privando-a de consolações sensíveis. A imagem da chuva de rosas pôde servir durante algum tempo, e de fato serviu muito para atrair as multidões que têm gosto pelo romântico. Mas a chuva de rosas foi uma chuva de graças. E a graça é dura de carregar, pois só produz todos os seus frutos
no martírio da alma. Aqui o Henri Guéon, né, na sua genialidade de escritor, né, mais uma vez chama a atenção para nós não cairmos no mau gosto, né, de tomar todas essas figuras que Santa Teresinha nos deixou na sua inocência, na sua infância espiritual, não nos iludirmos com isso, né? Ele chama atenção exatamente de que a pequena via é um caminho viril, né? É um caminho de coragem, é um caminho de sacrifícios intensos, né? Ele compara Santa Teresinha com santas muito bravas, né? Veja com quem ele compara Santa Teresinha, né? Com Santa Catarina de Sena e com Santa Joana d'Arc, né? Santa Catarina de Sena era de uma bravura, uma coisa pavorosa, né? Era santa que não tinha nenhuma vergonha de quase pôr o dedo no nariz dos papas, né? E Santa Joana d'Arc foi general, né? Comandou exércitos, né? Então, assim, aqui ele faz digamos, uma comparação para nos alertar, né, sobre o sentimentalismo que pode nos acometer, né, se nós ficarmos presos ao estilo dos escritos de Santa Teresinha, né? Ele quer nos demonstrar que há coisas para além do estilo, né, para que a gente consiga acessar as coisas que existem para além do estilo, né? O corpo de Teresa foi estendido atrás da grade do coro, revestido com um grande véu branco e coroado de rosas brancas, com uma palma na mão e o rosto descoberto. Tem aqui do lado a foto, né, do rosto de Santa Teresinha depois da morte. Pela primeira e pela última vez, parentes e amigos, conhecidos e desconhecidos, puderam ver ou rever o seu rosto. A morte de uma religiosa de clausura não é propriamente um acontecimento transcendente, mas não deixa de ser notícia numa cidade de província como Lisieux, principalmente se a religiosa morre jovem, principalmente se é natural do lugar, por nascimento ou por adoção. Teresa fora tão pouco conhecida por suas companheiras de convento, não por todas, não devemos exagerar, tão invejada e perseguida por algumas, citam-se pelo menos duas, que a sua tremenda agonia e o seu supremo êxtase causaram especial sensação na comunidade. Ao lado dos seus restos mortais, algumas julgaram ter sentido um perfume de lírios e de violetas. Uma irmã leiga, que certa vez a tinha tratado muito mal, num impulso de arrependimento, apoiou a testa nos dedos gelados da santa e ficou curada de uma anemia cerebral rebelde que a atormentava havia tempos. A notícia espalhou-se pela cidade e é provável
que a encarregada da cozinha, ao fazer as compras, não tivesse conseguido conter-se e tivesse acabado de revelar aos fornecedores a presença de uma alma santa no Carmelo. Quer estes acreditassem, quer não, bastou-lhes saber que a falecida era uma senhorita Teresa, última filha daquele senhor Martin, cujas 5 filhas haviam entrado para o convento, para que logo fossem tomados de simpatia e curiosidade. O fato é que a Capela do Carmelo viu desfilar muita gente no dia em que o corpo foi exposto, e diversos objetos de piedade, medalhas e terços, tocaram a santa vítima. Poucos foram os amigos, porém, além dos parentes e de alguns sacerdotes dos arredores, que seguiram o cortejo fúnebre pelo caminho ascendente e sombreado que conduzia ao cemitério. Enquanto as carmelitas rezavam no coro, Teresa, longe delas, era enterrada no canto de um pequeno recinto reservado às religiosas, num dos patamares superiores do cemitério da cidade. Fincaram na sua tumba uma cruz de madeira com o seu nome e a sua promessa: passarei o meu céu fazendo bem sobre a terra. Hoje, um monumento substitui a cruz, e os restos de Teresa já não repousam ali. No entanto, é lá que convém recolher-se, na exuberância e na paz de uma das mais belas paisagens da Normandia. Por algum tempo, a natureza, que tanto amara e a que renunciara, retomou a posse do seu frágil corpo. Mas a graça estava atenta, e em menos de 2 anos amontoavam-se as súplicas e os agradecimentos nesse humilde quadrado de terra, sob a forma de cartas, cruzes, terços e ex-votos. Ali nasceu o culto de Santa Teresa, baseado unicamente na atração exercida pelas suas virtudes escondidas. Então, talvez eu me alongue um pouco aqui. Vamos ver se a gente consegue terminar. Faltam algumas páginas apenas. Vamos ver se a gente consegue terminar hoje. Para ficar completa a descrição, né, dos últimos sofrimentos, né, essa biografia tão bem escrita pelo Henrique I, né? A segunda vida de Teresa. A morte de Teresa iria também transfigurar o Carmelo. As mais desconfiadas renderam-se, as mais hostis desarmaram-se. Forjou-se a unanimidade na fraternidade e na dor. O caráter da Madre Priora modificou-se. Absolutamente convencida, a partir de agora, da santidade da sua filha, recebeu uma graça insigne ao rezar diante do seu retrato. Teresa falou-lhe, e com muita doçura, mas não se sabe. Só eu posso saber o que lhe devo, diria depois a Madre Maria de Gonzaga. Ao invés do resumo da vida da religiosa defunta, que se costumava redigir e enviar a todos os Carmelos, a priora resolveu enviar a história de uma alma, acrescentando-lhe somente o relato dos últimos momentos.
Mandou imprimi-la e 1 ano depois, em outubro, o livro começou a revelar o nome, a lição e as promessas misteriosas da sublime Carmelita a todas as suas irmãs espalhadas pelo mundo inteiro. Então o livro se espalhou primeiro pelo Carmelo, né? A obra foi emprestada aqui, traduzida acolá, e em breve chegou o dia em que nenhum amigo do Carmelo ignorava o precioso dom que Deus acabara de fazer à ordem, nascida sob o sinal do profeta Elias e reformada pela grande Teresa de Ávila. Foi necessário, então, tornar público o livro. O efeito foi tão profundo e tão rápido que, em pouco tempo, afluiu a Lisieux um cortejo de postulantes, vindas de todas as partes da França, Irlanda, Itália, Argentina, Portugal. Nem todas puderam ser recebidas, e muitas dirigiram-se a outros conventos. Entre elas, havia almas extraordinárias. Lisieux não esquecerá a memória da irmã Marie-Ange, que se tornou priora, da irmã Teresa da Eucaristia e da irmã Teresa do Sagrado Coração. E os sacerdotes não ficaram menos tocados que as religiosas. À meia voz, começaram a falar da Santa Menina. Mas ela já os precedia no seu apostolado universal, mediante inspirações e milagres. Tinha dito: eu descerei, e não tinha mentido. Não pretendo resumir ainda que brevemente a segunda vida de Teresa na Terra e as suas íntimas relações com os vivos ao longo desses anos que nos separam da sua morte. Esse livro foi escrito em 1933, portanto, 36 anos, né, depois da morte de Santa Teresinha, né? As maravilhas que realizou, as almas reconfortadas, curas, conversões, advertências proféticas, aparições, preenchem hoje 7 volumes de relatos muito sucintos, publicados sob o título de Chuva de Rosas. Mas esses volumes não representam senão uma gota de água na torrente de testemunhos que dia após dia continuam a desabar sobre o convento de Lisieux. Teresa está em toda parte e não deixa ninguém de lado. Um religioso já santo refaz aos 76 anos o aprendizado da perfeição sob a sua oculta direção. Um jovem sacerdote é curado instantaneamente de uma tuberculose avançada e passa a gozar de uma saúde de ferro. Uma ceguinha vê Teresa e recupera instantaneamente o uso da vista. A priora de um convento na Itália, na véspera do vencimento de uma dívida, encontra na sua escrivaninha vazia as notas de que precisa. Um pastor presbiteriano de Edimburgo, atraído pelo relato da sua vida, começa a conversar com a santa, e esta recrimina-o docemente por recusar-se a invocar a Mãe de Deus. Ele consente no sacrifício, o pior de todos para um protestante, e é fulminado pela graça. Muda-se para Alençon, para a casa natal de Teresa Martin. Um industrial inglês, duro com os operários, torna-se de um dia para o outro seu amigo e benfeitor, e, além do mais, seu catequista. Uma inovação
uma invocação a Teresa protege um menino no meio das chamas e detém um automóvel à beira de um abismo. Uma das pétalas que tinha tocado o seu crucifixo dissolve um câncer na língua. A relação é interminável. Aqui, Teresa vem em pessoa oferecer campânulas brancas a uma menina que sofre e salva-lhe a mãe, que estava em perigo de morte. Acolá, a sua simples imagem pendurada no fundo de uma choupana atrai milhares de negros fetichistas que derrubam imediatamente os seus ídolos. Já não há nação alguma que dela não tenha recebido algum presente, algum socorro ou mesmo algum sorriso. Nenhuma em que o seu nome não seja invocado. Os seus méritos são evidentes, os seus milagres inegáveis. De todos os cantos do mundo o povo grita. O plebiscito é já um fato e a igreja o acolhe. Santa Teresa de Lisieux. A última sessão do último parágrafo, né? Vamos nos despedir, né, da Santa Teresa. Santa Teresinha, né? No mês de agosto de 1910, 13 anos depois, né, da morte dela, o bispo de Bayeux abre o processo cognicial, que durará mais de um ano. Em dezembro de 1913, a Congregação dos Ritos aprova por um decreto os escritos de Teresa. A 10 de junho de 1914, o Papa Pio X introduz a sua causa de beatificação e canonização. Explode a guerra, mas Teresa não se desmente. As pessoas pensam estar sonhando quando a veem na trincheira, protegendo um soldado, consolando outro, desviando uma bala, amortecendo a explosão de uma granada com uma das suas relíquias, ou somente com uma das suas medalhas, inspirando este soldado a abandonar a sua trincheira um segundo antes do impacto de um projétil, segurando aquele pela mão no momento do ataque. Teresa reconforta os soldados, aconselha os generais e inclina-se, visível, sobre os mortos. Contam-se aos milhares os que creem dever-lhe a vida. E quantos lhe devem a fé? Aviadores, soldados, artilheiros, padioleiros. Aqui é bom fazer uma observação, né? É que Henri Guéon foi convertido exatamente na Primeira Guerra. E talvez até por Santa Teresinha, né? Eu não sei. Mas ele se converteu à igreja nas trincheiras de batalha da Primeira Guerra Mundial, né? Antes ele era, enfim, um intelectual, um grande intelectual, mas completamente ateu, com uma vida completamente irregular, né? Não se pode impedi-la de amar a sua pátria terrena, de velar pelo seu povo quando está em perigo. Mas uma alma é uma alma, e um homem é um homem. Um soldado bávaro, com as duas pernas amputadas, está para morrer no meio dos seus inimigos. O capelão francês que o assiste convida-o a rezar a Teresa, de quem esse soldado nunca tinha ouvido falar. E tudo se resolve de forma inesperada. A santa aparece-lhe em pessoa. As chagas fecham-se. O moribundo recupera-se. Teresa fez um apóstolo, que levará para o seu país natal o testemunho desse benefício recebido em terras francesas. Um alemão, né? Durante o conflito, a causa de beatificação
ficou em compasso de espera. Patrocinada por novos argumentos, já não encontrou obstáculos para triunfar após o Tratado de Paz. A 14 de agosto de 1921, a heroicidade das suas virtudes é confirmada pela voz infalível de Bento XV, e a 2 de fevereiro de 1923, o seu sucessor, Pio XI, torna público o decreto de aprovação dos milagres, prelúdio da beatificação, que foi proclamada a 29 de abril e acolhida com um entusiasmo delirante. Roma, com sua autoridade, punha de lado todos os obstáculos que costumavam opor-se a uma glorificação tão rápida. Teresa, de agora em diante, teria sua festa e a sua missa festiva anual em todas as igrejas dependentes de Bayeux e em todos os Carmelos do mundo. Mas isso não a satisfez. Não podia consentir em limitar a sua ambição à proteção de uma pequena diocese, nem mesmo a de uma grande ordem. Poderia a sua devoção limitar-se ao culto local, quando seu amor se prodigalizava em todas as nações? Dissera e repetira: escolho tudo. E assim, tal como antes multiplicara as penitências, multiplicava agora os milagres. Pagara tudo por adiantado, misturando o seu sangue ao sangue de Cristo. E o povo fiel exigia que lhe fosse feita justiça. A nova fase do processo terminou em 2 anos, com a sua canonização solene em 17 de maio de 1925. A partir desse dia, essa jovem seria invocada e o seu culto celebrado em todas as igrejas da cristandade, sob o nome imortal de Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face, padroeira das missões. Tinha conquistado o universo. Não falaremos das festas de Lisieux, das homenagens que Teresa lá recebeu e das honras que lhe foram prestadas, da afluência dos peregrinos, da transformação da capela do convento, nem da imensa basílica que proclamaria a importância espiritual do fato neo-teresiano e que infelizmente dominaria a cidade. Da sua beleza e conveniência ainda é muito cedo para julgar. Não lamentaremos tampouco o dano que causou em Lisieux o comércio da piedade. É o preço que todos os centros de peregrinação têm de pagar. Uma evidência domina tudo e representa aos meus olhos outro milagre. Quem sabe rezar não reza, em parte alguma, melhor do que aqui. Porque conta com a ajuda da maior santa da época moderna. Daquela a quem estava reservada a honra, como a São Francisco no seu século, de restaurar o Evangelho sem lhe modificar uma única linha, sem contradizer ou contrariar nem mesmo os menores detalhes. A interpretação que lhe dá a Igreja: se não vos fizerdes semelhantes a essa criança, mas nós já não somos crianças, dirá alguém. Há em nós, com efeito, toda uma autossuficiência que deve ser arrasada. Mas a santa nos ajudará a fazê-lo, pois ela arrasou a sua presunção, arrasou a sua autocomplacência, arrasou a sua existência, arrasou a sua alma, o seu espírito, o seu coração e o seu corpo.
e a providência a ajudou a fazê-la. Quando, a 6 de setembro de 1910, o seu túmulo foi reaberto, os seus restos mortais não se encontravam intactos, como os de Santa Cecília ou os do cura d'Ars. E estava muito bem assim, pois ela própria desejara desaparecer. Só restavam os seus ossos, e estes pareciam, segundo afirmou um médico presente na ocasião, corroídos e carcomidos, como se a doença que a matara ainda houvesse, no seu furor de destruição, concentrado contra ela outros males. No entanto, diversas testemunhas da exumação sentiram o odor de um perfume que exalava do pó, e a terra em que a santa repousara permaneceria impregnada desse aroma por vários meses. Em 1917, os seus pobres restos foram oficialmente autenticados, e a 26 de março de 1923 retornaram triunfalmente à cidade, seguidos por 50 mil peregrinos. Antes da saída do cortejo, uma mulher de Angers teve a ocasião de apoiar sobre o caixão a sua afilhada, atingida de paralisia espinal, e a criança, curada instantaneamente, seguiu a procissão cantando. À passagem do cortejo, houve outros 3 milagres. Assim, o nada da irmã Teresa voltou a habitar o convento em que o amor a consumira, a fim de lá aguardar em paz a recompensa do último dia. Terminado em Maisonneuve, a 8 de outubro de 1933, festa de São Lucas Evangelista, pintor, escritor, médico dos corpos e das almas. Então assim termina o Henri Guéon, a sua biografia, que eu espero que vocês tenham apreciado, né? Não só o texto do Henri Guéon, como a vida dessa santinha, né? Então, eu pergunto se há alguma observação de vocês, alguma pergunta. Vocês desculpem aí o avançado de hoje do nosso encontro, mas é que nós precisávamos terminar isso porque nós temos outras leituras a fazer, né? E amanhã ficaria um pedaço muito pequenininho. Então, vamos esperar que o Rodrigo está a digitar. O Rodrigo pergunta assim: qual a importância de Santa Teresinha para o século XXI? Né? Bom, Santa Teresinha, a mesma importância que ela teve, né, no século XX. Eu acho que o Henri Guéon deixou uma pista muito importante aqui para nós, né, Rodrigo? Que é o seguinte: a vida de Santa Teresinha é uma exégese bíblica. Ela significa uma explicação com a própria vida, né, do que Nosso Senhor quis dizer com a expressão que ele fala das crianças, né? Senão
nos tornarmos como crianças, não entraremos no reino dos céus, né? Então, essa é de fato, veja, normalmente a gente procura uma explicação de uma passagem da Bíblia através de um texto, de um comentário de um santo. Essa passagem da Bíblia, quando Nosso Senhor fala para nos tornarmos crianças, né? Santa Teresinha ofereceu a própria vida como explicação. Então, a Pequena Via, né, de Santa Teresinha é um comentário bíblico que Santa Teresa fez com a própria vida. E é um comentário absolutamente permanente, né? Para que a gente acesse esse comentário, né? Se não vos fizerdes semelhantes a essa criança, Nosso Senhor falava, né? Então, a Santa Teresinha é um comentário bíblico, não é? Que serve para todas as sobretudo para a época que nós vivemos, que é a época de uma malícia, uma coisa impressionante, né? Então, Santa Teresinha é um comentário bíblico. A vida dela é um comentário bíblico, né? Se a gente quiser assim interpretar, né? A importância da vida dela é essa. É uma explicação de uma passagem do Evangelho. É uma explicação que é um exemplo, né? Quer dizer, o que Nosso Senhor quis dizer com isso é você ler a vida de Santa Teresinha que você vai saber. E como é que a gente faz isso? Leia a Pequena Vida que você vai saber. Para mim, é esse o significado dessa vida, né? Dessa santa. Quer dizer, ela nos explica pela própria vida o que Nosso Senhor quis dizer nos Evangelhos, né? Então, essa é a minha interpretação. Aline. Muito obrigado, professor. Mais um exemplo de vida para nós, insignificantes, mortais, grandes pecadores. Que Deus lhe recompense no céu. Pois e essa vida é aquilo que eu falei sempre, né? É muito importante para a gente gravar, porque nós vamos ler outros santos agora, né? Vidas de outros santos. Muito importante gravar, porque isso aqui a gente pode tentar copiar, né? Tem outras coisas que a gente não pode tentar copiar na vida de santos, mas essa nós podemos, né? Então, assim, infelizmente nós não temos mais livros do Henri Guéon, né? Traduzidos, né? Mas pelo menos nós completamos os textos que nós temos desse grande hagiógrafo, né? Que estão em português, né? E podemos aqui aproveitar um pouco do estilo, do jeito da perspectiva, né, desse autor e da extraordinária forma dele escrever, né? Deus lhes pague a paciência, né? E a generosidade de me assistirem aqui. Amanhã nós começaremos, né, um itinerário que vai ser mais longo do que este, né? E nós leremos a vida de Santa Gemma Galgani, né? Que essa santa é uma mística extraordinária, né? Com fenômenos sensíveis extraordinários também, né? Que vai nos lembrar muito de Santa Margarida Maria Alacoque, né? Muito, 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 muito. Essas duas santas são muito, muito parecidas, né? O santo dia, então, para todos. E amanhã, se Deus quiser, a gente começa o livro da Santa Gemma, né? Que também a Santa Gemma morreu 6 anos depois, se não me engano, 6 anos depois da Santa Teresinha, né? Então, são contemporâneas, né? Uma na Itália e outra na França, certo?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, Sagrada Face, rogai por nós. São Domingos, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.